Não é segredo pra ninguém que Darth Maul está entre os personagens mais icônicos de Star Wars, marcando o inesquecível momento em que uma lâmina dupla foi ligada pela primeira vez e explodiu a cabeça de milhões de fãs ao redor do mundo. E apesar de sua aparente morte, o Zabrak ainda tinha muita lenha pra queimar e acabou se tornando um dos vilões mais adorados pelos fãs. Portanto, vem comigo pra conhecer a história completa de Darth Maul. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Maul era um Zabrak nativo do planeta sombrio de Dathomir e filho da líder das Irmãs da Noite, a Mãe Talzin. Ele tinha dois irmãos de sangue, Savage Opress e Feral, que mais tarde se tornaram Irmãos da Noite, os escravos e guerreiros comandados pelas bruxas conhecidas como as Irmãs da Noite. O início da infância de Maul foi relativamente tranquilo, com ele vivendo com sua mãe, porém as coisas começaram a se complicar quando a Mãe Talzin forjou uma aliança com Darth Sidious. Em troca de aprender os segredos da magia das Irmãs da Noite, Palpatine prometeu torná-la em sua aprendiz, porém ele estava mesmo de olho em Maul, que já demonstrava uma forte conexão com a força desde cedo. Ele acabou sequestrando o garoto, o levando como seu aprendiz secreto e mentindo para ele que sua mãe o havia barganhado em um acordo. Isso fez com que Maul nutrisse um rancor muito grande em relação à sua mãe, acreditando que ela o havia abandonado. Por anos, Maul treinou sob a rigorosa tutela de Palpatine. Seu treinamento era brutal e beirava a tortura. Ele foi treinado principalmente para ser uma ferramenta dos Sith. Para isso, ele se aperfeiçoou no combate de sabre de luz, principalmente com o sabre duplo. Inclusive, a própria construção de seu sabre foi muito árdua, com o próprio Maul comentando que precisou derramar muito sangue para construir sua arma, tanto dele quanto de outras pessoas. E falando em sabre de luz, você consegue encontrar todos os modelos que o Darth Maul usou ao longo da sua história na loja da Hixforge, incluindo seu icônico sabre de luz duplo, que pode ser separado em dois, meio que funcionando tanto como dois sabres individuais quanto como um sabre duplo, além de estar disponível em preto ou cromo. Eles têm também o modelo da Aurora Escarlate e, claro, o lendário Darksaber, que ficou em posse de Darth Maul por um curto período de tempo e nós já vamos falar sobre isso. Então corre para o site da Hixforge e desbrave todos esses modelos incríveis e muitos outros. Aproveite e economize no seu pedido usando o nosso cupom que é MANDO. Tô deixando o link para a loja aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, durante seu treinamento, Maul também desenvolveu um profundo ódio contra os Jedi, mais do que o normal para um Sith, pois ele os culpava por não terem o levado quando ainda era uma criança em Dathomir para treinar nos caminhos Jedi. Isso teria mudado toda a sua vida. Ele acreditava que os Jedi não mereciam a adoração que possuíam, sendo vistos como heróis quando na verdade eles eram hipócritas. Esse ódio acabou aumentando ainda mais quando certa vez Palpatine levou seu aprendiz para o planeta Sith de Malachor, para que Maul testemunhasse as cicatrizes de uma grande batalha que ocorrera no planeta entre os Sith e os Jedi há milênios de anos atrás. Esse conflito foi conhecido como o Grande Flagelo de Malachor. Palpatine dá uma manipulada nos fatos, como sempre, dizendo que os Jedi atacaram os Sith no planeta sem mais nem menos, e que os Sith não tinham feito nada para merecer isso. Isso acaba aumentando ainda mais o ódio do Zabrak pelos Jedi, acreditando que todos deveriam ser eliminados, mas que apenas com seu ódio e fúria não bastaria. Inclusive, nessa experiência, Maul teve uma visão onde ele viu um caminho alternativo em que ele era um cavaleiro Jedi, porém, só de se imaginar no lado da luz, ele já ficou enojado. Em 32 ABY, finalmente havia chegado a hora da vingança do Sith ter seu início. Palpatine despachou Maul para sequestrar a rainha Padme Amidala, pois ele havia manipulado a Federação do Comércio para fazer um bloqueio em Naboo, e precisava da rainha Amidala para assinar um tratado para legitimar esse bloqueio. A rainha acabou fugindo com os Jedi, e os Sith finalmente haviam dado suas caras
caras após mais de 1000 anos. Maul foi até Naboo para ajudar a Federação por ordem de Sidious. A Rainha Amidala acabou retornando para o planeta com suas forças e o mestre Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi para ajudar a libertar o planeta das garras da Federação, já que a República e o Senado estavam ineficazes para resolver o conflito. Maul chega até o planeta para sequestrar a rainha, mas o que ele não esperava era dar de cara com o mestre Jedi e seu aprendiz, dando início a um dos duelos mais épicos da história da galáxia, o Duelo dos Destinos. No auge do conflito, Qui-Gon Jinn acabou sucumbindo perante a fúria de Maul, sendo empalado pelo Sith. Com raiva pela morte de seu mestre, Obi-Wan confrontou o Sith, e quando estava quase perdendo o controle, ele conseguiu cortar o Zabrak ao meio, fazendo-o cair em um reator do hangar das naves de Naboo. Qui-Gon acabou morrendo, mas antes fez com que Obi-Wan prometesse que treinaria o jovem Anakin Skywalker, já que ele era o escolhido. O conflito em Naboo foi encerrado e Palpatine se tornou o novo chanceler supremo, fazendo com que seus planos avançassem cada vez mais. Enquanto isso, seu aprendiz, partido ao meio, caiu em um tanque de restos e foi jogado no planeta lixão de Lothal Minor. Tomado pela desgraça, vergonha e loucura, Maul passou mais de 10 anos no planeta em exílio. Ele apenas sobreviveu durante todo esse tempo usando os metais que estavam nas montanhas de lixo do planeta para criar novos membros inferiores para si. Seus chifres haviam crescido muito e ele adotou um visual aracnídeo, com 6 membros metálicos para que ele pudesse andar. Muitos anos depois de sua queda em Naboo, Maul foi resgatado por seu irmão, Savage Opress, que o estava procurando a pedido da mãe Talzin, que sabia que seu filho havia sobrevivido. Retornando ao seu planeta natal, Dathomir, Maul foi curado de sua loucura pela mãe Talzin, recebendo novas pernas robóticas no processo. Junto a Savage, ele decidiu que era hora de sua vingança contra Obi-Wan por tê-lo feito cair em desgraça. Ele comenta com seu irmão que a única coisa que o havia deixado minimamente são em seu exílio era sua raiva e rancor por Kenobi. Maul voltou a dar dores de cabeça para os Jedi, espalhando pânico pela galáxia com atentados em diversos planetas, fazendo com que ele tivesse seu tão aguardado reencontro com Kenobi, mas que foi frustrado pelos esforços de Asajj Ventress, uma ex-acólita de Conde Dooku que ajudou Kenobi a fugir de Maul e Savage Opress. Maul chegou até a topar com o famoso pirata Hondo Ohnaka e seu bando, ocasião onde Obi-Wan novamente lutou com ele e cortou o braço de seu irmão. Maul acabou encontrando o grupo extremista mandaloriano conhecido como o Olho da Morte, liderado por Pre Vizsla, e ambos decidiram unir suas forças para acabar de uma vez por todas com os Jedi. Afinal, a rivalidade entre Mandalorianos e Jedi era quase tão antiga e intensa quanto a dos Sith. Eles então formaram a Sombra Coletiva, uma organização que reunia diversos sindicatos do crime sob uma única bandeira. Maul decidiu ajudar Pre Vizsla em seus esforços para derrubar o governo da Duquesa Satine em Mandalore. A Sombra Coletiva armou um teatro e causou pânico na capital Sundari, apenas para que o Olho da Morte chegasse e os derrotasse. Assim, a população veria Pre Vizsla e seu Olho da Morte como mais eficazes que Satine e seu governo pacifista. O golpe acabou dando certo e Satine foi presa. Porém, Maul acabou desafiando Vizsla para um combate, onde o vencedor herdaria o lendário Darksaber, uma arma criada pelo primeiro Mandaloriano Jedi da galáxia, Darth Vizsla. Além disso, o vencedor conquistaria a lealdade do Olho da Morte. Maul acabou vencendo Vizsla e o decapitou usando o Darksaber na frente de seus seguidores. Nesse momento, Bo-Katan Kryze, irmã de Satine e que fazia parte do Olho da Morte, desertou o grupo, se negando a aceitar o golpe de Maul e fugindo do planeta junto a mais alguns dissidentes. Maul tornou-se o governante de Mandalore, usando o primeiro-ministro Almec como seu fantoche. Era chegada a hora de sua vingança, pois Maul descobriu que a Duquesa Satine e Obi-Wan Kenobi compartilhavam uma história de amor. Ele decidiu atrair Kenobi para Mandalore para resgatar Satine. Chegando lá e sendo capturado, Maul matou Satine bem na frente de Obi-Wan, dizendo que ele experimentaria a mesma agonia que ele o fez sentir em seu exílio por anos. Logo depois, Obi-Wan fugiu com a ajuda de Bo-Katan, e Darth Sidious, sabendo do retorno de seu antigo aprendiz e sentindo que ele poderia atrapalhar seus planos, viajou até Mandalore para pará-lo. Maul e Savage entraram em um duelo mortal com Sidious, mas o Lord Sith era muito poderoso. Ele matou Savage no processo e capturou Maul, que por sua vez conseguiu fugir e retornou a Mandalore. Porém, Palpatine havia enfraquecido consideravelmente suas forças, já que grande parte
parte do sindicato do crime da Sombra Coletiva, havia desfeito a aliança com Maul, fazendo com que ele não representasse mais um perigo para Darth Sidious. Maul então fez uma aliança com a Aurora Escarlate, uma organização criminosa que tinha o impiedoso Dryden Voss como a figura pública de líder. Perto do fim das Guerras Clônicas, Maul teve uma visão de que Anakin Skywalker era a chave para tudo, sendo ele o aprendiz cobiçado de seu antigo mestre. Ele planeja atrair Obi-Wan e Anakin para Mandalore, assim conseguindo sua vingança final contra Kenobi e privando Palpatine de seu precioso aprendiz, basicamente matando 2 coelhos com uma caixa d'água. Bo-Katan pediu ajuda para a República para armar um cerco em Mandalore, como uma forma de recuperar o seu planeta das garras de Maul, mas a República não poderia interferir, já que Mandalore havia se proclamado como neutra no conflito das Guerras Clônicas, fazendo com que Ahsoka Tano, a aprendiz de Anakin Skywalker, que havia abandonado a Ordem Jedi, decidisse ajudar Bo-Katan, indo junto com o Capitão Rex e mais uma boa parte da Legião 501 para ajudar Bo-Katan e suas tropas. Começava então o cerco de Mandalore. Vendo que Ahsoka veio no lugar de Kenobi, Maul tentou trazer a ex-padawan de Anakin para o seu lado, revelando que ele havia armado todo esse cerco para trazer Anakin até Mandalore e matá-lo. Ahsoka, chocado com a visão de Maul sobre a queda de Anakin, disse que ela conhecia seu mestre e que a visão de Maul estava errada. Ambos entram em combate e Ahsoka consegue subjugar Maul, fazendo com que os Zabrak entrassem em desespero, já sabendo que a Ordem 66 se aproximava e o Império Galáctico estava prestes a nascer. Bo-Katan recuperou Mandalore e Ahsoka levou Maul como prisioneiro de volta para a República a bordo de um Destroyer Venator. Porém, no meio do caminho, a Ordem 66 foi executada e Ahsoka usou Maul para distrair os clones enquanto ela tentava fugir com Rex do caos a bordo do Destroyer. Maul fugiu no meio da confusão, deixando Ahsoka e Rex para trás. Com a ascensão do Império, Maul tentou reunir o máximo de poder que ele podia, tomando controle da Aurora Escarlate e fazendo negócios no submundo do crime. Ele comandava todo o seu Império do Crime de Dathomir, onde ele se estabeleceu novamente. Quase 10 anos após a queda da República, Maul tomou conhecimento de que seu subordinado, Dryden Voss, havia morrido. Ele então colocou Qi'ra, a sua aprendiz, como sua nova subordinada que administraria seu império. Nos anos em que o Império governava sobre a galáxia, além de estabelecer um Império do Crime, Maul fugia constantemente dos Inquisidores, já que eles estavam o caçando também além dos Jedi. Ele ficou conhecido pelos Inquisidores como a Sombra, pela sua capacidade furtiva de sempre despistá-los. Maul acabou preso no antigo mundo Sith de Malachor, onde décadas atrás Palpatine o havia levado para seu treinamento. Ele estava procurando por um holocron Sith no planeta e acabou ficando preso e sendo caçado pelos Inquisidores por anos. Quase 20 anos após o nascimento do Império Galáctico, Maul recebeu visitantes em Malachor. Ahsoka Tano, que quase foi a sua aliada, veio ao mundo Sith juntamente de Kanan Jarrus e seu padawan Ezra Bridger. Separado de seu mestre e Ahsoka, Ezra conheceu Maul e o ajudou a acessar o grande templo do planeta, conhecendo um pouco mais sobre a história de Maul no processo, que por sua vez compartilhou sua história com Ezra e uma conexão foi formada entre eles. Quando Ahsoka e Kanan viram Maul, imediatamente se alarmaram por Ezra estar junto dele, apesar do menino afirmar que eles estavam do mesmo lado. Ao lado dos Jedi, Maul enfrentou os Inquisidores que estavam atrás deles. Após derrotar todos os Inquisidores, Maul traiu os Jedi, cegando Kanan e duelando contra Ahsoka, revelando que ele pretendia ativar a arma que estava no topo do Templo Sith e tomar Ezra Bridger como seu aprendiz. Porém, ele acabou fugindo quando Vader chegou para acabar com a festa, lutando com sua ex-padawan, Ahsoka, no processo. Um tempo depois, Maul acabou descobrindo a localização da tripulação da nave Ghost, o lar de Ezra Bridger e sua equipe. Maul queria o holocron que Kanan possuía e o conseguiu ao vasculhar os aposentos do Jedi, fazendo Hera, Chopper, Sabine e Zeb como reféns no processo. Ainda se referindo a Ezra como seu aprendiz, Maul coagiu o jovem padawan a realizar um ritual onde eles juntariam os holocrons Sith e Jedi, pois Ezra havia obtido o holocron Sith em Malachor que Maul tanto procurou durante os anos. Eles juntaram os holocrons e um clarão se fez. Maul não conseguia enxergar nada, mas Ezra via vários lugares e planetas em sua visão. O clarão e as visões só pararam quando Kanan implorou para que Ezra fechasse seus olhos. Fugindo dos rebeldes, Maul saiu transtornado da experiência, dizendo: "Ele está vivo". Meses depois, Maul retornou para os rebeldes, os encontrando facilmente, já que agora ele e Ezra tinham uma ligação mental devido ao ritual dos holocrons. Ele
disse que tinha as respostas para destruir os Sith, e relutante, Ezra seguiu Maul até Dathomir, onde ele conheceu o covil dos Zabrak. Maul conta sobre seu passado, as Irmãs da Noite e até mostra o Darksaber para Ezra, e explica um pouco da história da arma. Ezra também vê um altar dedicado à Duquesa Satine, com um retrato da Mandaloriana com os olhos e o pescoço cortados, já que ela foi o grande triunfo de Maul contra seu rival, Obi-Wan. Um detalhe super macabro. Ezra e Maul fizeram um ritual antigo das Irmãs da Noite para obter as respostas para destruir os Sith. Eles descobriram que Obi-Wan Kenobi estava vivo e escondido em um planeta com 2 sóis, e que o velho Jedi possuía a chave para destruir os Sith. Sabine e Kanan chegam nesse momento para salvar Ezra, pois haviam plantado um rastreador em seu comunicador e o seguiram. Espíritos das Irmãs da Noite acabam possuindo Kanan e Sabine, fazendo-os duelar contra Maul e Ezra. Sendo assim, Maul dá a Ezra a chance de se tornar finalmente seu aprendiz e abandonar seus amigos possuídos. Mas ele logo deixa o jovem Jedi para trás após Ezra se recusar a ir com ele, escolhendo salvar Kanan e Sabine. Maul viajou para Tatooine para finalmente executar sua vingança final contra Kenobi. Porém, ele se perde no meio do deserto e grita loucamente pelo nome de seu rival, e um dos momentos mais icônicos do personagem. Ele usou visões da força para atrair Ezra Bridger para Tatooine, na esperança de que o jovem pudesse levá-lo até Obi-Wan. Ezra chega até o planeta acompanhado de Chopper para impedir que Maul matasse seu antigo rival, mas acaba desmaiando devido à exaustão no mar de dunas de Tatooine. Ele e Chopper então são resgatados por ninguém menos do que Obi-Wan. Quando Ezra acorda, Kenobi o conta que Maul o havia manipulado todo esse tempo para levá-lo até ele. Ao terminar de falar, Maul chega, finalmente encontrando seu arquirrival após décadas. Obi-Wan diz a Ezra que Maul era um assunto dele, apesar do jovem querer lutar contra o ex-Sith. Ezra e Chopper vão embora, enquanto Maul se despede de seu aprendiz. O acerto de contas entre ambos, após décadas, finalmente iria acontecer. Maul desdenha das condições de vida de Obi-Wan, dizendo que ele havia se tornado um rato no deserto, e que não sabia se talvez a morte não seria uma misericórdia para Obi-Wan. O Jedi diz que Maul não era nada e não tinha nada. Maul fica bravo e percebe que Obi-Wan estava em Tatooine com um propósito, protegendo alguém, que ele vê na mente de seu rival, que era um menino. No caso, Luke Skywalker, a nova esperança da galáxia e dos Jedi. Ambos se preparam para o combate esperado há tanto tempo, e Obi-Wan assume a mesma postura de combate de seu mestre Qui-Gon Jinn. Vendo isso, Maul faz o primeiro movimento, tentando acertar com sua empunhadura no rosto de Obi-Wan, o mesmo golpe que ele havia utilizado para matar Qui-Gon Jinn 30 anos atrás. Porém, Obi-Wan estava preparado e cortou o sabre de Maul ao meio, ao mesmo tempo que abriu um corte profundo e letal no peito do Zabrak. Maul colapsa e Obi-Wan o segura em seu colo. Desesperado, Maul perguntou se Luke era o escolhido. Obi-Wan, que nem imaginava que Anakin ainda tinha salvação e depositando toda a sua fé em Luke, respondeu que sim. Maul se sentiu aliviado, acreditando que Luke vingaria o que Palpatine havia causado tanto a ele quanto a Obi-Wan. Em paz com o pensamento da queda de seu antigo mestre, Maul finalmente morreu em paz, nos braços do homem que ele mais odiou em sua vida, repleta de raiva e angústia. Obi-Wan, que sentia mais pena pelo sofrimento do Zabrak, honrou seu rival, construindo uma pira funerária para ele. Apesar de ter sido manipulado e controlado pela raiva e o ódio durante toda a sua vida, Maul foi nada mais do que uma vítima de Palpatine e seus planos maquiavélicos. O ex-aprendiz de Darth Sidious percebeu que o Sith era uma doença à galáxia e tentou de todas as formas parar seu antigo mestre. Apesar de toda a dor e sofrimento que causou, Maul morreu como um igual nos braços de Kenobi, finalmente encontrando a paz que havia sido tirada dele desde pequeno. O arquétipo de Maul remonta ao mito de Sísifo, um personagem da mitologia grega que era considerado muito inteligente, desafiando e enganando os deuses, e por isso recebendo o terrível castigo de rolar uma pedra gigante até o topo de uma montanha, simplesmente para que ela rolasse de volta para baixo antes de chegar ao topo, fazendo com que ele repetisse o mesmo ato por toda a eternidade. Maul sempre esteve fadado à falha. Por mais que ele conseguisse sentir o gosto de suas conquistas, ele sempre teria Kenobi em seu caminho para derrubar sua pedra e fazê-lo tentar novamente. E isso torna Darth Maul simplesmente um dos melhores e mais fascinantes personagens da saga. E já que o assunto foi esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os personagens de Star Wars? Ou então conhecer mais sobre a espécie do Darth Maul, os Abraks. Tem
Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.